Sejam bem-vindos a esse segundo dia do Fórum da Liberdade. A gente está começando essa segunda jornada do 28º Fórum da Liberdade, que esse ano aborda o tema Caminhos para a Liberdade. O Fórum da Liberdade é uma realização do Instituto de Estudos Empresariais e conta com os seguintes patrocínios: Souza Cruz, Ipiranga, Grupo RBS e Gerdau. Tem também os apoios da Celulose Rio-Grandense, Évora, Fruc, Paim Comunicação, PricewaterhouseCoopers. Parceria da FACE, a gente agradece muito a parceria da FACE, Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e Easy Speakers. E a parceria institucional da Confederação Nacional da Indústria, da nossa FIERGS, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, e da FEComércio, que é a Federação do Comércio de Bens e de Serviços do glorioso Estado do Rio Grande do Sul. Antes de começarmos o nosso primeiro painel, eu gostaria de lembrar, a gente já sabe, mas sempre é bom repetir, que o Fórum da Liberdade é um evento aberto e que acolhe liberdade de ideias e de opiniões. E queremos, nesse ambiente, como sempre, receber a todos que estão aqui, com as suas variadas opiniões, de uma forma calorosa, sempre com muito respeito, com muita educação, que é uma característica nossa aqui dessa plateia tão educada e tão seleta. Alguns lembretes, as regras do jogo. A gente pede que todo mundo use crachá, ele é obrigatório. A gente pede também que os telefones celulares sejam colocados no modo silencioso. E lembramos que o aplicativo do 28º Fórum da Liberdade é uma novidade esse ano. É só baixar no seu celular, no seu mobile, e ficar por dentro de tudo que acontece, fazer interatividade, fazer perguntas pelo aplicativo também. Isso tudo vai rolar, só baixar o aplicativo do Fórum da Liberdade, 28º Fórum da Liberdade. Então vamos lá, damos início a seguir ao painel Livre Mercado. Compõem o palco os senhores Rodrigo Constantino, Donald Bodrot, Diogo Costa e Daniel Flores, que serão recebidos com uma calorosa salva de palmas. O painel tem duração de 1 hora e 20 minutos, cada painelista vai falar por 20 minutos, depois desse tempo será discretamente mostrado um sinal, um aviso de tempo encerrado. As perguntas de vocês são super bem-vindas e necessárias, podem ser feitas por escrito, tem as fichas dentro das pastas das revistas que vocês receberam, e a partir desse ano as perguntas também podem ser enviadas ao mediador através do aplicativo, falei agora há pouco. Então agora eu passo a palavra ao mediador Daniel Flores, diretor financeiro do IEE, ele conduzirá o painel a partir de agora. Bom painel a todos. Bom dia, senhoras e senhores. Alocação de recursos escassos. Eis um dos grandes problemas da humanidade. E existem fortes evidências, tanto teóricas quanto empíricas, de que o livre mercado é a melhor solução para tal problema. Hayek já nos demonstrou a enorme força coordenadora dos preços de mercado, por trazerem consigo a informação de escassez relativa dos bens. Todos os governos, com maior ou menor intensidade, costumam, às vezes, tomar ações que excedem suas funções básicas de proteção à vida e propriedade e acabam intervindo na economia. Sempre que o fazem, degradam e distorcem a informação contida nos preços e, como consequência, diminuem a liberdade e a eficiência de alocação do mercado. Fomos testemunhas, nas últimas décadas, de muitos casos de intervenção estatal no funcionamento dos mercados no mundo ocidental. Como esperado, a consequência é a descoordenação econômica, com efeitos deletérios para a população. A regulação de preços gerou falta de bens de consumo básicos no Brasil, na época da hiperinflação, nos anos 80. E a tragédia se repete hoje na Venezuela. Os setores sob monopólio estatal falham em atender a sociedade, como mostra a atual crise hídrica. E a intervenção federal no setor elétrico gerou, em 2015, o maior aumento de preços da história recente e sério risco de racionamento de energia. Em tal cenário, o painel sobre livre mercado torna-se ainda mais importante, ao discutir as vantagens da livre iniciativa em comparação com as iniciativas estatais baseadas na coerção. Somente um sistema genuíno de livre comércio de produtos e serviços é capaz de alocar recursos escassos com eficiência, impactando positivamente todas as camadas da sociedade. E só atingiremos tal fim se as ideias corretas forem debatidas e divulgadas,
E para isso que estamos aqui hoje, no painel Livre Mercado do 28º Fórum da Liberdade. Para abrir o painel, que trata do tema Livre Mercado, convido a fazer uso da palavra nosso primeiro painelista, Rodrigo Constantino. Presidente do Instituto Liberal, colunista da revista Veja e do jornal O Globo. É formado em Economia pela PUC do Rio de Janeiro e tem MBA em Finanças pelo IBMEC. Trabalhou no setor financeiro de 97 a 2013. É autor de 8 livros, sendo os mais recentes Privatize Já, pela Editora Leia, e Esquerda Caviar, pela Record. É membro fundador do Instituto Millennium. Foi vencedor do Prêmio Libertas, em 2009, no 22º Fórum da Liberdade. Com a palavra, Rodrigo Constantino. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Bom dia, Diogo. Bom dia, Donald. É um prazer e uma honra estar na presença desses dois grandes pensadores e agradeço a todos pela presença também. A abertura do painel de manhã é sempre um desafio extra, além de falar antes deles, porque vocês estão acordando e vamos lá, vamos tentar não botá-los dormindo novamente. O tema da liberdade econômica e tentando criar esse elo com a liberdade política, que Hayek tão bem fez no livro que define o tema desse Fórum da Liberdade, né, O Caminho da Servidão, é um desafio e tanto, mas é fundamental, porque, infelizmente, pouca gente entende ainda que sem liberdade econômica não há possibilidade de liberdade política. Os índices de liberdade econômica, medidos, por exemplo, pelos institutos canadense Fraser ou americano Heritage Foundation, colocam lá tem uma enorme correlação entre os países com maior liberdade econômica e aqueles com os melhores níveis de desenvolvimento humano e tudo mais. Não é pura coincidência a tal correlação. Há um claro efeito de causalidade entre eles. É por conta desse amplo espectro de liberdade econômica que esses países são desenvolvidos e oferecem indicadores sociais tão melhores. E por que isso acontece? Essa é que é a nossa tentativa aqui de elucidar e tirar algumas dúvidas. A principal resposta que eu daria, de forma muito sucinta, óbvio, é o mecanismo de incentivos. Né? O livre mercado ele lida com o escrutínio dos sócios, dos próprios donos do capital, preocupados com a alocação desses recursos escassos. E aqui é o termo-chave, né? Os marxistas acham que os recursos são infinitamente abundantes, e aí não há aquilo que o próprio Hayek chamava de problema econômico. O problema econômico é como alocar eficientemente recursos escassos. Ninguém se preocupa muito com ar, porque a gente respira e não sente a sua escassez, né? Mas os outros recursos são todos escassos. Então, precisa saber como é a melhor forma de alocá-los. No livre mercado, com propriedade privada e em busca do lucro, esses próprios donos do capital, os acionistas das empresas, eles têm total preocupação com a alocação desses recursos, enquanto que o Estado, do outro lado, lida sempre com os recursos da viúva, com dinheiro que é de todos, portanto, não é de ninguém. Além disso, há uma flexibilidade muito maior quando se trata do mercado. No setor público, até pela questão burocrática e tudo mais, há um engessamento na tomada de decisões. A gente pode pensar na Lei 8666 de licitações e várias outras coisas. A natureza da burocracia é ser mais rígida e seguir protocolos fixos, enquanto que do lado da iniciativa privada há uma flexibilidade de ajuste muito maior. Além disso, a iniciativa privada pode premiar o mérito, premiar o resultado efetivo daqueles funcionários e punir a incompetência. E punir a incompetência, que é tão importante quanto. Enquanto que no lado do setor público há estabilidade de emprego, há muito mais dificuldade de você criar esse mecanismo de stock options, de prêmios mais agressivos para os melhores funcionários. Além disso, e aí talvez seja a maior inverdade divulgada pela esquerda, o empresário, o empreendedor, ele foca no longo prazo. Ele sim foca no longo prazo. Essa mentalidade de que ele vai querer explorar ao máximo os recursos com visão de lucro imediato é mentira. A aula básica de finanças vai nos mostrar que o valor presente de qualquer ativo é o fluxo de caixa dele gerado ao longo do tempo, trazido ao valor de hoje por uma taxa de desconto. Então, aquilo que o ativo pode gerar de caixa ao longo de um tempo bastante relevante, aquilo é que vai mudar totalmente o valor da empresa dele. Então, o dono ele tem total interesse em usar de forma racional
aqueles recursos escassos para maximizar a geração de caixa ao longo do tempo. Enquanto que o político, o burocrata do outro lado, ele tem necessariamente que adotar um foco míope, porque ele está de olho nas próximas eleições. Então, o foco do setor público costuma ser de curto prazo. A figura-chave aqui, nesse processo que a gente está discutindo, é, obviamente, a figura do empreendedor. Eu uso aqui o conceito do Schumpeter, né, um economista austríaco, que falava da destruição criadora. Né? A gente pode pensar em várias inovações que tornaram obsoletas as formas de produção antigas. Né? Por exemplo, a luz elétrica aposentou as velas e lampiões, o computador aposentou a máquina de escrever, o carro de Ford aposentou as carroças. Toda essa destruição criadora que os empreendedores trazem ao mercado, ela gera, obviamente, tensões, porque os produtores das coisas obsoletas eles vão reclamar. Do lado do Estado, a gente vai ter, então, empresários tentando, numa espécie de simbiose com os poderosos, criar mecanismos de proteção àquilo que é obsoleto. Né? O economista Bastiat fez uma petição irônica contra, justamente, os produtores, contra o sol, né? Na verdade, ele fazia dumping, ele prejudicava os produtores de vela, querosene e tudo mais para iluminação. Então, foi uma sacada genial para mostrar que o lado do setor público, em associação com empresários obsoletos, tendem a impedir essa ruptura causada pelos empreendedores schumpeterianos. Além disso, traria também a função de empreendedor aqui de um outro austríaco, Israel Kirzner, que falava da postura sempre alerta do empreendedor. Ele é aquele que está, justamente por seus mecanismos de interesses, de incentivos, atento a toda a possibilidade de arbitragem, de ineficiências na economia de mercado para poder atender de formas melhores a demanda dos consumidores, de nós todos. Além disso, ele tem um espírito pouco avesso ao risco. Então, é fundamental numa sociedade esses empreendedores tomando iniciativas ousadas, arriscadas, que podem, inclusive, acabar em insucesso, em bancarrota. Mauá foi, obviamente, o grande empreendedor do Brasil, né? E é importante a gente mencioná-lo, porque ele empreendeu em várias áreas: banco, iluminação pública, ferrovias, coisas grandiosas que também na mentalidade vigente do Brasil, a gente acha que se o setor público não fizer, ninguém fará do lado privado. Mentira! Os Estados Unidos, por exemplo, começaram o setor de petróleo com uma iniciativa privada, prospectando lá na Pensilvânia no século XIX. E hoje existem mais de 30 empresas nesse setor privadas. Nós temos a Petrobras, né? Acho que não é uma alternativa melhor. Né? A gente está vendo o uso político da Petrobras, o que é o outro grande risco de concentrar o lado empresarial e empreendedor no Estado. O motor de inovação e progresso de uma sociedade, portanto, são os empreendedores. Eles deveriam ter nomes de rua, não políticos, que criam obstáculos ao progresso no país. A visão coletivista do presidente americano Obama, por exemplo, que fez um discurso recentemente alegando que o mérito do progresso era coletivo, né, que ele tentou desqualificar, de certa forma, a figura individual do empreendedor, né, dizendo que tudo aquilo que o empreendedor fez, mal ou bem, ele bebeu, ele aproveitou do que havia na sociedade. Isso é parcialmente verdade, mas ignora o essencial. Né? É que nem o biquíni. O biquíni mostra muita coisa, mas esconde o essencial. E, nesse caso, ele esqueceu o seguinte: aquilo que estava ali na sociedade para todos podia ser usado por qualquer um, mas não foi. Foi feito por alguns indivíduos. E, às vezes, começando numa garagem com um capital inicial de $1.000, que qualquer um teria acesso. Então, novamente, a figura do empreendedor é a figura que faz toda a diferença. Hayek falava também da importância fundamental do mecanismo de transmissão de informação relevante nessa economia de mercado, que são os preços livres. Cada um de nós detém uma parcela de informação relevante, até porque as demandas são subjetivas. Cada um tem suas preferências individuais. E do lado da oferta, há todo um mecanismo complexo de alocação de recursos. A única forma de você transmitir informação relevante de um lado para o outro é o mecanismo de preços livremente formados na economia.
da alternativa estatizante, nós temos o quê? O controle de preços. A Gosplan era uma entidade na União Soviética que tentava, com modelos complexos, econométricos, administrar 30 mil preços. Qual foi o resultado? Sputnik no céu e faltava papel higiênico nas prateleiras. E não é coincidência que o socialismo do século XXI na Venezuela tenha gerado o mesmíssimo resultado. Ausência de tudo e escassez generalizada e racionamento. É a única opção que acontece quando adota-se esse caminho de controle de preços. E isso vai asfixiando a liberdade dos indivíduos, porque cada novo controle gera mais escassez, mais racionamento, e aí o governo tem que ir cada vez mais controlando todos os setores da economia. Leva ao caminho da servidão. Nós não sabemos, a priori, qual será o método mais eficiente e os produtos mais demandados. Apenas um ambiente de ampla liberdade poderá gerar uma alocação eficiente desses recursos escassos. O que Hayek chamava atenção, então, era para essa ordem espontânea. Essa expressão que parece um oxímoro, mas faz muito sentido, que tem muito a ver com aquela mão invisível de Adam Smith. Isso como contraponto ao quê? A visão de engenharia social dos estatizantes, que querem controlar tudo de cima para baixo, com uma visão holística da economia e com uma arrogância de um saber que eles não detêm. Mesmo que você juntasse os mais sábios economistas do mundo numa sala, eles não conseguiriam tocar a economia de forma eficiente. Imagina juntando Guido Mantega, Dilma e Mercadante. Hayek chamava atenção, nesse mesmo conceito ainda, para a formação natural das instituições numa sociedade. Fazendo uma analogia, por exemplo, às formações rochosas. Isso contra essa visão que esses estatizantes têm, que esses positivistas, desenvolvimentistas têm, de olhar a economia e a sociedade como uma espécie de tabuleiro de xadrez, onde você pode, ao seu bel prazer, mexer nas pecinhas e gerar um resultado eficiente. Não funciona assim. E um exemplo muito interessante que Hayek nos dava era a formação da língua de um povo. A língua de um povo, o inglês, o francês, até o português, isso é uma tentativa e erro, um mecanismo, um organismo vivo que vai ao longo do tempo sendo criado. Quando um sujeito que era genial, não era o ex-presidente Lula querendo fazer reforma ortográfica, era um sujeito genial, e ele veio com a ideia do Esperanto, uma língua mais racional, mais prática. Qual é o resultado do Esperanto hoje? Nem 10 milhões de pessoas num planeta de 7 bilhões de habitantes falam Esperanto, enquanto que o inglês é a língua adotada de forma voluntária. Essa gente detesta o voluntarismo por isso. A voluntariedade, a ordem espontânea. Eles querem impor a sua visão limitada de mundo aos demais. Portanto, respeitemos essas formações naturais das instituições que nós herdamos, em tradições e tudo mais, contra essa visão estatizante que quer fazer tábula rasa disso tudo e criar, como se fosse ex nihilo, uma sociedade nova de suas cabeças pequenas e arrogantes. Intervenção nesse mercado livre, portanto, gera distorções enormes na alocação dos recursos escassos. Aquilo que os economistas austríacos chamam de malinvestments. A gente cansou de ver isso aqui no Brasil. Você distorce totalmente o mecanismo de preços, gera incentivos totalmente inadequados para os investidores, que passam, então, quando você concentra tanto poder no Estado, a ponto de uma canetada definir o setor, o destino de um setor ou de uma empresa, você passa, então, a colocar os investidores preocupados em investir, entre aspas, em lobby em Brasília, em vez de competitividade e produtividade para poder ser mais eficiente no livre mercado. É isso que nós vimos no Brasil nos últimos anos. Todo mundo batendo a porta do governo em Brasília, em troca de um subsídio do BNDES, que, obviamente, a torcida toda do Grêmio, do Internacional e do Flamengo também desejam, porque é uma taxa de juros abaixo da inflação. Só que poucos conseguem, apenas os amigos do rei. Isso é o patrimonialismo, isso é o capitalismo de laços, capitalismo de Estado, que é o grande mal do nosso país. E gerou o quê? Gerou JBS, Ike Batista, esse tipo de seleção de campeões nacionais do seu Luciano Coutinho, que, não obstante, não por acaso também, na década de 80 era defensor da lei da informática,
Quem tem um pouco mais de idade vai saber que isso jogou o país e condenou o país no atraso tecnológico. É a mesma mentalidade, protecionista e arrogante, de que o governo irá selecionar os melhores empreendedores do país. O cão não morde a mão que o alimenta. Esse é o outro grande problema desse modelo de concentração de poder econômico no Estado. Todos os empresários passam a ser, então, reféns do governo, porque eles temem não só o uso arbitrário desse poder, né, que no Brasil até o passado é incerto, como eles querem as benesses distribuídas pelo Estado. Então, nós temos um ambiente onde empresário quase nenhum tem coragem de bater no governo. E isso destrói a liberdade política no país, uma vez mais. Fora o uso das estatais para esses fins políticos. Os Correios, por exemplo, foi um caso escandaloso em Minas Gerais, né? A Petrobras foi outro caso escandaloso. Nós estamos vendo hoje o tamanho, a magnitude da corrupção instalada dentro da Petrobras por uma quadrilha, uma máfia, uma organização criminosa disfarçada de partido, que é o PT, para desviar recursos para suas campanhas e se perpetuar no poder, seu único projeto político. Além disso, Hayek chamava atenção também que é possível ter liberdade econômica sem liberdade política. Pode não ser o ideal, mas é possível. Hong Kong, Singapura, Chile, na época da ditadura de Pinochet, e não por acaso foram lugares que prosperaram, apesar da condenável e abjeta ditadura política. Mas não é possível, do outro lado, você ter liberdade política sem a liberdade econômica. Isso não existe em lugar algum do mundo. Quando você não tem liberdade econômica, você mata a possibilidade de liberdade política. Portanto, o caminho da servidão, como muito bem diz o convite, a provocação desse fórum, é o caminho da gradual concentração de poder no Estado. E Hayek chama atenção disso com a epígrafe do livro de David Hume, filósofo escocês e amigo de Adam Smith, que diz que raramente se perde a liberdade de uma só vez, num só golpe. Normalmente a liberdade é perdida como aquela metáfora do sapo escaldado. Vai esquentando, esquentando, até a hora que ele percebe, ele já está chamuscado. É assim que tem acontecido na América Latina bolivariana. E, para dar um exemplo, entre tantos que poderiam ser citados, da perda de liberdade política sem a liberdade econômica, nós vimos o que fizeram na Argentina em relação à liberdade de imprensa, um pilar fundamental de qualquer sociedade livre. O que fizeram? O governo detinha o controle da empresa de distribuição de papel. Sem papel, você não consegue imprimir jornal. E aí o governo simplesmente asfixiou, dessa forma econômica, os veículos que eram críticos à sua gestão. Portanto, repito, sem liberdade econômica não há liberdade política. Essa é a mensagem principal que eu queria deixar aqui hoje. Na época da França de Luís XIV, com seu ministro Colbert, né, intervencionista ao extremo, reza a lenda que ele reuniu lá alguns empresários e perguntou o que mais ele poderia fazer por aqueles empreendedores, né, para melhorar a economia. No que um deles teria respondido: não nos deixe em paz, não faça nada. Daí surgiu a expressão laissez-faire, laissez-passer. Então, é mais ou menos isso que eu queria deixar aqui como conclusão, né? O governo que pouco atrapalha, muito ajuda. A liberdade tem que ser defendida por todos nós como um pacote. Liberdade de consciência, liberdade de expressão, de empreender, de consumir. Contra isso, nós temos, do outro lado, todos os tipos de coletivistas autoritários. Eles defendem uma visão protecionista, paternalista do mundo. Eles é que são nossos inimigos. Eles é que matam a nossa possibilidade de viver num país mais próspero e, portanto, que é o corolário disso, mais livre economicamente. Eu estive, para finalizar, num colóquio agora em Petrópolis e tinha muitos gaúchos e me foi entregue esse livro de presente, Mauá, Paradoxos de um Visionário, comemorando os 200 anos de seu nascimento. O maior empreendedor que o Brasil já teve. E muito pouco lembrado, infelizmente. Deveria ser mais falado. Tem um lema que era muito caro ao Mauá, que eu uso para fechar aqui, chegando ao término da minha palestra. O lema dele era: o melhor programa econômico de governo é não atrapalhar aqueles que produzem, investem, poupam, empregam, trabalham e consomem. O quão distante, eu deixo como provocação,
o Brasil está desse ideal. Num país onde o governo faz tudo, se mete em tudo, até em como o pãozinho francês vai ser vendido, nas tomadas que teremos na nossa casa, arrecadando para isso quase 40% de tudo que é produzido pela iniciativa privada, e para entregar em troca apenas leis estúpidas e arbitrárias e muita corrupção e ineficiência. Chega, está na hora do Brasil dar uma chance, finalmente, à liberdade. Um fantasma que existe apenas na mitologia canhota, o neoliberalismo, e que nunca nos deu o ar de sua graça. É isso, obrigado. Agradecemos a participação inicial do senhor Rodrigo Constantino e chamamos de imediato o palestrante Donald Boudreau. Donald Boudreau é Senior Fellow do programa F.A. Hayek de Estudos Avançados em Filosofia, Política e Economia no Mercator Center, na George Mason University. É membro do Conselho da Mercator Center, professor e ex-diretor do Departamento de Economia da Universidade. É titular da cadeira Martha e Nelson Getchell para o estudo do capitalismo de livre mercado no Mercator Center e especialista em globalização do comércio, direito, economia e economia antitrust. Anteriormente, foi presidente da Foundation for Economic Education e professor associado de estudos jurídicos e de economia na Clemson University. Ele também serve como acadêmico adjunto na Cato Institute. Boudreau é PhD em economia pela Auburn University e em direito pela Universidade de Virgínia. Com a palavra, Donald Boudreau. Obrigado. I apologize for speaking in English. My Portuguese is rusty, by which I mean it has only 3 words, and you heard just one. So I'll try to speak slowly so the translators can keep up. I have 3 points that I want to, 3 general points that I want to convey in my talk today, besides thanking my hosts. I'm very honored to be here. The first point is that as economies grow wealthier, particularly through market mechanisms, as the last speaker eloquently explained, people come more to demand quality and improvements in choice rather than greater quantity. Second, the categories and methods and statistics that we use to measure economic activity, national income accounting, GDP, things of that sort, are poorly suited to measure these changes. These statistics, these categories are 80 years old. I don't believe that they have kept up adequately with changes in the economy. And thirdly, as a result, measures of changes in economic activity over the past especially 30 or 40 years, I believe have failed to adequately convey just how much economic growth there has been in all economies that are reasonably market-oriented. So for maybe 5 billion of the 7 billion people on Earth, I believe that current statistics underestimate the improvements in the standard of living of ordinary men and women. So the title of this talk, and I should apologize, these are American examples. I believe that you will see that these examples apply broadly. And one challenge might be for Brazilians and non-Americans is to take the method I use here and apply it to your own country. I have a graduate student at my home university doing this for some European countries. So the title is the middle class stagnating? I title it that because you can find people on the political left and the political right who insist that the middle class has stagnated economically since the mid-1970s or the early 1980s. This is just one of countless quotations that I could choose. This one is from Robert Reich, the Secretary of Labor under President Bill Clinton, writing in the Financial Times a few years ago. He said, almost all the benefits of economic growth since the 1970s have gone to a small number of people at the very top. Here's a man from the political right, the 2006 Nobel Prize winner in economics, a very good economist, Ned Phelps, writing in his very good 2013 book, Mass Flourishing,
modern Western economies have been nearly stagnant. America since the mid-1970s and much of Western Europe since the late 1990s. I think this is wrong. And there is some, I'm going to show you why in a moment, and I have some fun pictures to convey this. But you can find data, you can find statistics that back up this gloomy scenario. And I believe it was the Nobel Prize winning economist Ronald Coase who said quite wisely that if you torture the data long enough, they will eventually confess. And you can do that. These are not particularly tortured data. This, for example, is a picture of median household income in the United States adjusted for inflation from 1976 until just before the financial crisis in 2006. It looks pretty stagnant and didn't grow very much. These are from official US government statistics. This statistic is typically used by those who tell the stagnation story. This is a picture of the real average hourly earnings, inflation-adjusted average hourly earnings of production and supervisory employees, basically ordinary salary and wage employees, the not Bill Gateses, the not super rich people. These are ordinary workers in America adjusted for inflation, and that looks pretty stagnant over the past nearly more than 40 years. It hasn't risen at all. In fact, it's a little bit lower today. Specifically, and I'm going to return to this in a moment, these data. In 1975, you'll see in a moment why that's an important date. In 1975, the typical American wage earner earned in 1975 US dollars $4.73 an hour. Today, that typical American worker earns $20.74 an hour, adjusted in 2014 dollars. If you adjust the 1975 $4.73 for inflation, that comes out today in 2014 to $20.75 an hour. The wage looks as if it has been stagnant. Important to my thesis, as I alluded to earlier, is the claim that these measures of economic activity, and hence the way we adjust for the purchasing power of money, do not adequately capture changes in quality of goods. In other words, I believe that the standard of living of ordinary people in the United States and in most of the world has in fact improved more than the statistics show. So here's how we're going to do it. This is a picture of a Sears catalog. Sears was the great American retailer for most of the 20th century. They no longer make these catalogs. Everything is online. I choose 1975 because that's the year that that stagnation supposedly began. It's also the year that I began my senior year of high school. So I remember the 1970s. And we used to get these catalogs. They were very big, and you would flip through them and figure out what you wanted to buy and order them. It was sort of kind of like the Amazon.com of the disco decade. I didn't keep this catalog from my high school days. I ordered it a few years ago from eBay, and I had it shipped to me overnight. The reason I paid 99 cents for it on eBay, I paid $20 to have it shipped to me overnight. The reason is that the reason I had it shipped to me overnight is because I wanted to be able to say I had it shipped to me overnight. In 1975, no one, other than perhaps the President of the United States in America, had anything shipped to him or her overnight. Overnight shipping was completely out of reach of most Americans. So what I've done with this catalog is I'm going to show you certain pictures of various goods that were available in the Sears catalog. The retailer Sears had a slogan back then. It said, "Sears has everything," and that was pretty much close to true. It sold almost everything. At one point, it sold even houses. And so I'm going to look at how much time the ordinary American worker in 1975 had to work in order to earn enough income to buy various goods that were sold by Sears. And then I'm going to compare that amount of time to the amount of time that the typical worker today has to work in order to buy a similar good. So let's see what we find. By the way,
I did this intentionally. I took all these pictures with my, we all have them now, our little slabs. We walk around with our cell phones, and we can take pictures with our telephones. If anyone in the 1970s tried to take a picture with a telephone, that person would have been committed to an insane asylum. So I took these pictures with my telephone, and I put them on this thing called PowerPoint, and I'm projecting them to you now, and some of you are hearing me through a wireless translator. It's an amazing thing. This stuff did not exist in the 1970s. For example, here is a 10-drip coffee maker, made American drip coffee. It is priced at $36.49 in 1975 dollars. So if we ask how many hours did the typical American worker in 1975, who earned $4.73 per hour, have to work in order to in order to earn enough income to buy that coffee maker, we discover that that typical American worker in 1975 had to work almost a whole day, almost 8 hours to earn enough income to buy that coffee maker. Today, this is a picture from Sears.com. This is a coffee maker. It's a 12-cup. I couldn't find a 10-cup coffee maker. It's priced today at $16.99 in today's dollars. That means a typical American worker today, earning $20.74 an hour in 2014 dollars, has to work only 49 minutes to earn enough income to buy a coffee maker. So 8 hours versus less than an hour. We're a lot richer, at least when it comes to making boring drip American coffee. An electric razor. The typical American worker in 1975 had to toil 6.3 hours to earn enough income to buy the razor. Today, here's a razor off of Sears.com. By the way, there was no .com in 1975. This is priced in today's dollars at $40, so only 2 hours of work. So when we wake up in the morning, we can get coffee and shave for a lot less work time than the typical worker in 1975 had to spend to do the same. I don't show in this presentation much clothing. The Sears catalog, the first half was all clothing. The second half was goods and services, household appliances and things of that sort. I don't show clothing for two reasons. One, the styles in the mid-1970s were so visually offensive that I didn't want to insult you. It's just too jarring to look at some of the colors and styles that people wore back then. The second and more serious reason why I don't show much clothing is that it's very difficult to find clothing in that catalog that is not made out of petroleum. Almost all clothing was made out of what we Americans call oil. It was all polyester. It's very difficult to find clothing made out of natural materials like cotton, linen, and wool. I found a few. Here's a pair of jeans. In 1975, those jeans cost $6.97. So it took the typical American worker back then an hour and a half to earn enough income to buy an ordinary pair of jeans. Here's a pair of jeans off of Sears.com, priced at $14.99 in today's dollars. The typical worker, and they're all cotton, typical worker today must toil only 43 minutes, so less than half the time to buy a pair of jeans today as it took 40 years ago. This is as risque as this presentation gets. This is a pair of all cotton men's briefs. To buy one pair in 1975, someone had to work a full 25 minutes. This is kind of flushed out, but this is a package. Today, the same cotton briefs cost only 4 minutes of time. Much less work time to buy underwear and jeans. That's a good thing. By the way, I don't have it, but the same thing is true for women's underwear and women's clothing. Luggage. Luggage is interesting. If you look in this Sears catalog from 40 years ago, you find different varieties, different qualities of luggage. I chose the middle quality luggage. But what's interesting is what's not in the catalog. There was no luggage with wheels. Luggage back then was true to its name, at least in English. People lugged it. Today we have rollage. We roll our luggage. You could not find in that catalog a piece of
luggage, a suitcase, with wheels on it. You had a handle. Anyway, to get a middle quality piece of luggage back then cost $33, 7 hours of work. You could buy, if you wanted, an attachment that had wheels that you could attach to your luggage. That cost an extra $20.99. So to get a piece of luggage and the wheels cost you almost 12 hours of work, almost a day and a half's worth of work in 1975. Today, luggage comes with wheels. This piece of luggage, which is the same size as the one I showed you from 1975, is priced at $45, which means it requires only just over 2 hours of work to purchase. And the wheels are attached. You don't have to go to any special effort to attach the wheels to your luggage. An automobile battery, 9 hours of work in 1975, 4 hours of work today. We can get our cars started with less work time than we did in the past. Automobile tires, 8.6 hours of work in 1975. A similar grade tire today costs only 3.3 hours of work. A steel or metal file cabinet, more than a week's worth of work was required of the typical worker in 1975. Today, only 10 hours, less than 1/4 of the time, or about 1/4 of the time as was required 40 years ago. Music is interesting. This is a 45. I showed this picture to my 17-year-old son. He thought it was an old-fashioned CD. I said, no, I explained the concept that it's vinyl and you put a needle in it and you spin it and make sounds. And he goes, wow, that's weird. This is a 45. This is how we used to get our music. Remember, I was 17 years old myself in 1975, so I was really into music. Bad Company and Bachman Turner Overdrive. This is actually a Beatles record. That's the best picture I could get. But in 1975, the typical 45 cost 99 cents. You got 2 songs, the A side and the B side, which meant the typical worker had to work 6.3 minutes to buy music. What do we do today? Again, we pull out our little slabs and we say, well, I want some music. For $1.99 per song, I get the song, and I get it right away. And it's digital. It doesn't go, and it doesn't skip, as the 45s used to do. Another advantage of music today is, those of you of a certain age might remember this, when I was really excited about listening to the latest hits back in 1975, I want that record. I would drive to the record store. But it was a popular song. And as often as not, the record store clerk would say, oh, I'm sorry, we're sold out. Come back on Tuesday. I have never had iTunes tell me to come back on Tuesday. They never run out. I download it immediately, and I can listen to it whenever I want, and the sound quality is better. And an alarm clock radio in 1975, a day and a half's worth of work. Today, 35 minutes. Actually, this is somewhat misleading because in smartphones, this is what I used to wake up this morning, the marginal price is 0. My alarm clock is here already in my smartphone. A camera. This is another example of what is not in the 1975 Sears catalog. You can find no digital anything, no digital photography, no digital music playback devices. This is Sears' best 35mm film camera. Cost almost 2 weeks worth of work for the ordinary worker. That does not include the film. That does not include the cost of developing the film. And those of you who, I'm not a photography buff. I understand there are certain advantages to film cameras. But for ordinary Americans, which is what the Sears company catered to, these were not professionals. These were people who wanted to take family pictures and snapshots. And those of us of a certain age remember that if you took a picture, you didn't know if it was a good picture or a bad picture until at least a few days later when you got the pictures back from the place that developed the photograph. And Aunt Mary may have her eyes closed and the little kid may be looking off somewhere and you can't retake the picture because everyone's gone home. Today, we can find, this is a digital camera from Sears.com. This is a high-end one, 28 or 29 hours of work, much less time. An even less expensive digital camera, not quite as good, but still high quality, less than 3 hours worth of work. And of course, there's a camera in here. I can take a picture of you if I want.
A microwave oven. In 1975, it cost 93 hours of work. Today, 5.3 hours of work. An outdoor gas grill, a week's worth of work in 1975, just over a day's worth of work today. And look at the quality difference. That's, if you want to impress your neighbors, that's the kind of grill you want. You don't want that. That's a lot more impressive. That'll cause the neighbors to go wow in a way that that won't. Washers and dryers. To buy that set cost 70 hours in 1975. A similar quality set cost only 34 hours, less than half the time today. A dishwasher, over a week's worth of work in 1975, just over a day's worth of work today. A vacuum cleaner, 26 hours in 1975, 3 hours today. That's an exercise machine. The strange-looking lady comes separate. That's 16 hours worth of work. An exercise bike today, 6 hours worth of work. It looks weird. That costs 13 hours, 5 hours. I want to get to the best. Sears Best Television. A month's worth of work to buy that. It had no remote control. It was not digital. It was not high def. The sound quality was poor and it broke down frequently. Today, this is from Sears.com, high def, flat screen TV, just over a day's worth of work. Finally, a typewriter. What do you compare a typewriter to? It has a keyboard. Let's compare it to this. That's an Apple MacBook. 57 hours, 48 hours. Kind of close, but try surfing the web on that. It's very, very difficult. My conclusion is that, with some exceptions, and we can talk about those if you like during the Q&A, Americans are today much more, and I think, again, not just Americans, anyone in the market-touched world, in the industrialized world, is far better off materially than official statistics reveal. Thank you very much. Convidamos agora a fazer uso da palavra nosso terceiro e último painelista do painel, senhor Diogo Costa. Diogo Costa é mestre em Ciência Política pela Columbia University e doutorando em Economia Política no King's College de Londres, onde ensina princípios de economia. Já trabalhou com pesquisa em políticas públicas no Cato Institute e na Atlas Foundation em Washington, e como professor do curso de Relações Internacionais no IBMEC de Belo Horizonte. Fundador do Instituto Ordem Livre, seus artigos já apareceram em diversas publicações, como o Globo, Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo. À frente do Liberdade na Estrada, Diogo cruzou o Brasil 3 vezes, palestrando para centenas de alunos nas principais universidades do país. Por seu trabalho com o movimento liberal brasileiro, Diogo Costa recebeu o prêmio Meira Pena dos Estudantes pela Liberdade e o apelido Pajé Libertário no Manhattan Connection. Também escreve o blog Capitalismo para os Pobres. Com a palavra, Diogo Costa. Obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado ao IEE. Obrigado ao Frederico pelo convite. Obrigado a vocês por estarem aqui de manhã. E eu queria falar sobre capitalismo para os pobres, começando não tanto tempo atrás, como nos anos 70, mas nos anos 90. Rio de Janeiro, no ano de 92, mais de 100 líderes de Estado, mais de 100 chefes de Estado foram até a cidade para uma conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente e o desenvolvimento, a Rio 92. O propósito da conferência era descobrir quais seriam os grandes desafios da humanidade nos próximos 20 anos e de que maneira que esses líderes poderiam, então, se empenhar em conjunto para resolvê-los. O resultado foi a Agenda 21, assinada por todos os chefes de Estado, inclusive pelo nosso impeachmentado Collor. E o preâmbulo dessa agenda, que mostrava o consenso dos líderes, era que a humanidade se encontrava em um momento de definição histórica. Defrontamos-nos com a perpetuação das disparidades existentes entre as nações e, no interior delas, o agravamento da pobreza, da fome, das doenças e do analfabetismo. Então, era necessário que esse trabalho em conjunto fosse feito para que a humanidade evitasse esse precipício social que ela via.
O problema é que não foi dado muito certo essa Agenda 21. 10 anos depois, em Joanesburgo, na África do Sul, novamente uma conferência das Nações Unidas com pessoas importantes se reunindo para discutir os futuros da humanidade. E a notícia na época era que a década entre Rio e Joanesburgo assistiu ao quase completo fracasso da Rio 92 e da Agenda 21 em produzir resultados significativos. Então, se a humanidade estava à beira do precipício, e se o freio, que era a Agenda 21, não conseguiu interromper, a gente imaginaria que entre 92 e 2012 deve ter tido algum tipo de apocalipse social. Não foi isso que aconteceu. Essas 2 décadas foi o período de mais veloz redução da pobreza que o mundo já viu. A pobreza dos anos 90, nos anos 2000, caiu pela metade, ou seja, o número de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza mundial, de $1,25, dólares de 1990, no mundo caiu de 43% da população para 21% da população. E junto com isso, caiu também a fome, a mortalidade infantil, e o que não mostra no gráfico, mas também o analfabetismo. Aumentou a participação das mulheres no mercado de trabalho. E o interessante é que isso aconteceu principalmente nos países do sul e sudeste asiático, do leste asiático, e que isso aconteceu de maneira acelerada nos anos 2000. De 2005 a 2011, mesmo com crise no Ocidente, 70 milhões de pessoas saíam da pobreza todos os anos. Isso é equivalente a Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile saindo da pobreza todos os anos. Como a gente falou, isso aconteceu principalmente na Ásia e principalmente nos países que tinham uma população que estava completamente sem acesso ao mercado global, como Índia e como principalmente a China. Em 85, 84% dos chineses estavam abaixo da linha da pobreza, e apenas 16% acima. Em 2005, 20 anos depois, a coisa se inverteu. 84% dos chineses passaram a estar acima da linha da pobreza. Em 2013, 90%. A economista Deirdre McCloskey, historiadora econômica, diz que não é a crise da Europa ou a crise do subprime nos Estados Unidos que foi a grande história econômica dos nossos tempos. A liberação econômica de China e Índia, essa sim, é a grande história econômica dos nossos tempos. E a pergunta que eu faço para vocês é: por que é que tantos de vocês aqui não sabiam dessa história, mas sabiam da história do subprime, da história da crise da zona do euro? Por que a redução da pobreza não merece a mesma atenção que merece a redução da riqueza dos bancos de Wall Street ou da City of London? Em parte porque crescimento econômico ele não acontece da mesma maneira que acontece em conferências das Nações Unidas. O crescimento econômico de China e Índia é algo que vem acontecendo no Ocidente há 200 anos, pelo menos. Mas não existiram grandes homens, pessoas importantes, que pudessem levantar a bandeira e falar: fui eu que reduzi a pobreza do mundial. A pobreza não é reduzida por pessoas importantes, é reduzida por multidões de pessoas desimportantes. A pobreza não acontece com uma assinatura, não existe a lei áurea da Revolução Industrial, a lei áurea do crescimento econômico. Não existe uma data em que a pobreza cai, não existe a queda da Bastilha da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, quando ela começa, nem é percebida como tal. Ela começa com pessoas simples. Ela começa como a Tecelã de Johannes Vanir, com pessoas que estão não querendo revolucionar o mundo, mas apenas mudar e melhorar a própria vida. E ela começa antes de haver mudanças materiais de carvão e algodão, da mecanização do tear e do motor a combustão, ela começa na mente das pessoas. Ela começa com mudanças nas instituições. Antes da Holanda, do século XVII, a Inglaterra do século XVIII, começarem a desenvolver e a sair de uma renda de $3 ao dia, em 1800, para mais de $100 ao dia, em 2000, antes de haver as mudanças materiais, houve mudanças culturais. Houve mudanças como, por exemplo, a percepção do valor de uma tecelã. Vanir e outros holandeses estavam pintando com cuidado e com admiração o trabalho de uma mera tecelã que antes era dedicado a generais, a reis, a imperadores. A percepção de que isso tinha valor, de que acordar cedo, trabalhar e economizar no final do dia, que isso tem valor, é isso que começou a mudar com a Revolução Industrial. Milton Friedman falava que o capitalismo ele era necessário para que a gente possa ter essa transformação econômica. Os únicos casos registrados pela história em que as massas escaparam da extrema pobreza foram aqueles em que as massas tiveram capitalismo e livre comércio em larga escala.
Mas perceba uma coisa, o capitalismo ele é, de fato, uma grande ferramenta de crescimento econômico. O capitalismo permite que, com a livre iniciativa e a propriedade privada, as pessoas, ao se ajudarem, ajudem aos outros. Mas para que as massas saiam da miséria, as massas precisam ter acesso ao capitalismo. Nem sempre isso é verdade. Várias vezes o capitalismo é restrito a uma elite, várias vezes o capitalismo não é das massas, mas ele é do Estado. E várias vezes, eu acho que é isso que acontece no Brasil, o capitalismo é algo que nós dedicamos apenas aos ricos, mas não aos pobres. Agora o passador aqui parou de funcionar. Opa, talvez eu tenha que ficar mais perto daqui. Capitalismo para os ricos, socialismo para os pobres. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquela percepção que eu falo que muda a forma como nós tratamos as pessoas e como nós vemos a virtude do trabalho, as virtudes que a McCloskey chama de virtudes burguesas, isso é algo que a gente limita aos ricos. Ou seja, nós vemos livre iniciativa e propriedade privada como matéria do rico. E planejamento central, característica do socialismo, como matéria do pobre. E quando entra em conflito, a gente favorece a propriedade privada e a livre iniciativa do rico, como aconteceu no estado do Rio, no município de São João da Barra, em que mais de 400 famílias, o dado oficial é 400 famílias, e elas diziam que eram 1.500, mas centenas de famílias foram desapropriadas para que a terra fosse doada para o grupo EBX construir um porto. E não foi que eles simplesmente negociaram e compraram as terras, eles simplesmente apropriaram, demoliram as casas, acabaram com as fazendas e, em troca, deram, bom, você tem aqui uma nova residência, num complexo habitacional. Mas eles não queriam um complexo habitacional, eles estavam querendo ali clientelismo, eles estavam querendo capitalismo. E não eram pessoas que estavam apenas se colocando como o trabalho contra o capital. Eram pequenos capitalistas contra um grande capitalista. Só que os pequenos capitalistas trabalhavam com dinheiro próprio, com a terra própria. O grande capitalista trabalhava com a terra dos outros e com o dinheiro dos outros. Afinal de contas, o BNDES estava dando 2,8 bilhões de reais. Esse dinheiro vem principalmente do Fundo de Amparo ao Trabalhador, ou seja, o dinheiro também é desapropriado. E eu queria colocar um videozinho que mostra um depoimento da dona Noêmia e do seu Antônio, que eram duas lideranças do movimento dos pequenos agricultores ali. A dona Noêmia ela não criou a MST, ela criou a Associação do Pequeno Agricultor, a APA. Mas ela queria fazer um movimento que tivesse atenção da mídia, algo assim. Não sei se o vídeo está no ponto. O país é este, né? E o Estado foi feito, né, para proteger o cidadão, e aqui é completamente contrário. O Estado não nos persegue. Porque sabe qual era o sonho do agricultor? Eu sei, porque eu caminho com eles. O sonho deles é, se vier vai vir um porto, né, vai gerar muito dinheiro, vai ter muitas pousadas, hotéis, nós vamos ter facilidade para vender o nosso produto na beira do asfalto, com a barraquinha, vender ovos, vender queijo, vender verdura. É um sonho pequeno, né? Eles sonhavam pequeno. Ai, meu Deus do céu, vocês ainda vão ver, vão desapropriar nossas terras, mas nós vamos receber. Isso parece um comunismo, o início de uma guerra. Sossega aí que Batista, deixa nós ficar com as terras. Sossega aí que Batista, deixa nós ficar com as terras. Não deixaram de ficar com as terras. O porto até hoje não foi construído, mas as terras foram desapropriadas em 2012. E essa é a forma como a gente trata os pobres nesse país. Transporte para o rico é livre iniciativa. O rico tem os meios privados de transporte. Transporte público é matéria de planejamento central. Educação do rico, o rico escolhe a sua escola. A escola compete pelo filho da família rica. Escola do pobre é matéria de planejamento central. E como disse o Fernando Schiller, na palestra excelente dele de ontem à noite, a diferença entre os dois sistemas é a diferença entre Estados Unidos e Cazaquistão. A renda do rico é fruto de competitividade, de negociação, de livre iniciativa. A renda do pobre é decisão do planejamento central. O investimento do rico, decisão da iniciativa,
do próprio indivíduo, do investidor, o investimento do pobre, se ele deve agora investir em caminhão ou imóvel, decisão do planejamento central. Aposentadoria do rico, decisão dele próprio, aposentadoria do pobre, decisão do planejamento central. E se depender de algumas pessoas, até o entretenimento do pobre daqui a pouco vai ser decisão de planejamento central também. E essas duas formas de tratar pobres e ricos, ela começa na maneira como nós pensamos sobre pobreza e riqueza. Nós condenamos os pobres a serem sísifos, você rolar a pedra montanha abaixo, montanha acima para depois deixar ela rolar montanha abaixo, enquanto que nós olhamos para os grandes empreendedores, os grandes empresários, como os atlas, aqueles que erguem o mundo conforme erguem a si próprios. Mas por que nós não olhamos para os pobres com a mesma mentalidade? Por que nós vemos os pobres como o homo proletários e apenas os ricos como homo empresários? Ou seja, o pobre, ele é o escravo do trabalho, ele é o habitante do mundo da necessidade. Enquanto que o rico, ele é o possuidor de capacidades. Ele vive em outro mundo, ele é aquele que adiciona valor para a sociedade. Isso é perverso porque nós não pensamos em como que o pobre vai adicionar valor para a sua própria vida e para a sociedade. Nós pensamos no pobre apenas como passivo e nunca como ativo. Para o Estado, o pobre é um passivo. Para o mercado, que o pobre é um ativo. Porque, afinal de contas, ele, como consumidor ou como empregado, pode estar criando riqueza. O reverendo Círico diz que nós temos o hábito de ver os pobres como bocas e não como cérebros. A partir do momento que você passa a ver os pobres como possuidores de recursos e não apenas de necessidades, toda a sua percepção sobre como ajudá-los se transforma. Porque você pensa em soluções diferentes. Olha a nossa educação, como a gente pensa no que as pessoas devem aprender. Eu estava num fórum primo desse, lá em BH, do IFL, o Fórum Liberdade e Democracia. Convido todos vocês a irem também, anualmente, em setembro. E eu estava lá moderando um painel com Cristóvão Buarque. Eu perguntei a ele, senador, se uma família pobre chegasse e te perguntasse o que eu devo ensinar para o meu filho para que ele não seja pobre como nós fomos, para que ele tenha as oportunidades que nós não tivemos, a sua resposta seria o nosso currículo de ensino médio? Você falaria, olha, ensina sociologia, filosofia, ciências sociais. Ou você falaria, ensina ele como ganhar e como poupar dinheiro, ensina ele contabilidade, ensina ele economia básica, economia doméstica, ensina ele a ter interações bem-sucedidas com outras pessoas, a saber falar com as pessoas, a saber se portar com as pessoas. Ensina eles as virtudes burguesas. Ou será que nós queremos que os nossos pobres tenham a formação de um professor universitário? Assim, eu não tenho nada contra as ciências sociais, eu sou um cientista social. Mas os pobres não têm que ser todos eles programados para serem cientistas sociais, ou então para serem revolucionários, para serem ensinados que a pobreza não pode ser superada com responsabilidade própria. O que querem as pessoas que dizem para os pobres o dinheiro é a raiz de todo mal? Ou que elas permaneçam pobres para permanecerem boas, ou então que elas acham que o único motivo para elas enriquecerem é o caminho da maldade. Muita gente fala mal de curso técnico, mas eu acho ainda melhor um curso que ensine o filho do pobre a pensar com a cabeça do burguês do que as escolas de ciências sociais que ensinam o filho do rico a pensar com a cabeça do proletário. É melhor nós tratarmos as pessoas pobres e darmos para elas as capacidades do que apenas olharmos como poços de necessidades. O que querem socialistas como Dona Marilena Chauí quando ela diz que ela odeia a classe média, que a classe média é o atraso, a estupidez, reacionária, conservadora, ignorante, petulante, arrogante, terrorista? O pobre quer ser classe média, o pobre não quer continuar pobre. O problema é que para alguém como Marilena Chauí, a classe média, a pequena burguesia, ela é a inimiga da revolução. Ela está na contramão da história, porque ela tem valores diferentes dos valores proletários, a consciência de classe. Mas a nossa sorte é que o nosso sistema educacional é tão ruim que os pobres não estão nem lendo Marilena Chauí. Em vez disso, eles estão se tornando classe média, eles estão abrindo os seus negócios. Um grande estrategista socialista do século passado, Saul Alinsky, organizador comunitário em Illinois, ele era franco o suficiente para admitir isso. Ele falava, olha, eu estou do lado do pobre, mas a partir do momento que o pobre se torna proprietário, eu estou contra ele.
E ele dizia que em Chicago, no sul de Chicago, quando ele trabalhou com os negros para que eles tivessem moradia, ele falou, no momento que eles conquistaram, eles se tornaram proprietários, eles se tornaram meus inimigos. O Brasil, muita gente acha que o problema do Brasil é que o brasileiro é preguiçoso, não quer trabalhar. Isso não é verdade. A verdade, de acordo com o Global Entrepreneurship Monitor, existem mais pessoas que se veem como empreendedores no Brasil do que na China e até mesmo nos Estados Unidos, que é a nação que se vê como a nação empreendedora. Mais de 34%, 1 de cada 3 brasileiros, ou está no processo de criar um negócio, ou está com o seu negócio funcionando. Ou seja, são basicamente heróis, porque abrir um negócio no Brasil é algo que você tem que ir contra todo o poder do Estado, que o Estado joga contra você. O Brasil ranqueia número 169 no ranking do Doing Business do Banco Mundial. Abrir uma empresa em São Paulo, você leva mais de 100 dias. Para pagar impostos, 2.600 horas. Se compara com os países Chile, Peru, é 200, 300 horas. Agora, uma empresa grande, ela pode arcar com contadores e advogados, mas um pequeno empreendedor, ele não pode gastar seus recursos, o seu tempo, da mesma maneira, indo atrás de licenças e contratando pessoas para conseguir trafegar a burocracia brasileira. Isso significa que a nossa pobreza no Brasil, mesmo quando ela é reduzida sem produtividade. O Bolsa Família se promete um programa emancipatório, mas para ser emancipatório de fato, é preciso ir além da transferência e atacar a produtividade, fazer com que as pessoas sejam mais produtivas. Você vê que a produtividade chinesa nos últimos anos ficou com uma média acima de 9,2% ao ano, o Brasil ficou com uma média de 1,5% ao ano. A The Economist fez uma matéria falando sobre o Lollapalooza em São Paulo, o festival de música, e lá eles falaram sobre tendas que vendiam sanduíches. As tendas brasileiras tinham uma média de 3 minutos por cliente. E tinha uma tenda americana do Texas, BOS Barbecue, que conseguia vender um sanduíche a cada 15 segundos. A diferença disso não é que um trabalhador era diferente do outro. Era apenas que as instituições, a organização era diferente, fazia com que o trabalhador fosse mais produtivo. Se a gente permitisse que mais investimento entrasse no Brasil, a gente permitiria também que mais know-how entrasse no Brasil e que mais pessoas aprendessem a trabalhar melhor. Quando o mexicano sai do sul do México, do norte do México para o sul da Califórnia, a produtividade dele aumenta 9 vezes. Não é que ele muda, ele se torna um super-homem, é apenas que ele tem lá mais capital, mais organização, mais gestão e faz com que ele seja mais produtivo. Se a gente quer garantir o futuro de programas de transferência, só vai fazer isso se você atacar o problema da produtividade. Quero terminar só para falar de como que isso pode acontecer num caso concreto, num caso particular, um caso na Índia. Você já deve ter ouvido falar já do sistema de castas na Índia, que existe há séculos, e a casta mais baixa são os Dalits, os intocáveis, que em alguns diagramas eles não aparecem nem na base da pirâmide, eles estão fora da base da pirâmide para nem tocar na pirâmide. E o sistema de casta na Índia é um sistema econômico, ou seja, as classes são condenadas a desempenharem certas atividades econômicas apenas. Os Dalits podem apenas varrer rua, limpar banheiro, eles não podem subir dentro da hierarquia econômica da sociedade. E, bom, o que aconteceu a partir dos anos 90 foram que alguns Dalits resolveram, em vez de procurar garantir que outra casta empregasse, eles próprios se empregassem. Esse foi o caso desse senhor, Ashok Kadi. A cidadezinha que ele nasceu, ele era um intocável. Literalmente, as pessoas não chegavam perto dele. Na escola, ele não sentava, não é nem na mesma cadeira que os outros alunos, era no mesmo chão dos outros alunos. Tinha um tablado, ele tinha que sentar fora do tablado. Ele não podia entrar no templo que as pessoas entravam para adorar. As pessoas simplesmente rejeitavam como um pária. Mas ele era um pária, ele fez como faziam aqueles holandeses no século XVII, os ingleses no século XVIII, ele resolveu ele próprio deixar de ser um pária. Ele estudou engenharia, ele abriu uma firma de engenharia e ele percebeu uma coisa. Seria mais interessante para ele se tornar competitivo contratar outros Dalits do que membros de outras castas. Afinal de contas, eles aceitavam um salário mais barato e eles eram mais produtivos, ou eram tão produtivos quanto. Fazendo isso, hoje ele se tornou um homem rico, ele não é mais um intocável, ele virou um abraçável, porque quando ele volta para a cidade dele, todo mundo quer abraçar e pedir um dinheirinho para ele também, para fazer alguma coisa. Ele virou um investidor, um filantropo, ajudando a escola. O tempo que ele não podia entrar, agora ele comprou a propriedade, é dele.
ele percebeu que vale mais a pena você ser um ofertador, um provedor de emprego, do que apenas um procurador de emprego, que é o que aconteceu hoje com os Dalits. Hoje eles têm a Câmara de Comércio e Indústria deles e o slogan é Be Job Givers instead of Job Seekers, né? Seja provedor de empregos apenas e não apenas procurador de empregos. Empregue outros Dalits. Essas pessoas sabem quais são as necessidades particulares delas. Os empreendedores brasileiros nos morros das favelas sabem quais são as necessidades deles. Eles têm um conhecimento que eu não tenho, que o Mantega, ou a Dilma, ou o Mercadante, ou o Levi não têm, que vocês não têm. Eles estão numa condição muito mais próxima de resolver os próprios problemas. E quando a gente permite que eles empreendam, é o que eles fazem. O Sebrae, quando o Morro do Alemão foi pacificado no Rio, o Sebrae subiu o morro, registrou em um ano 1.700 negócios. Uma exuberância de empreendedorismo que existe lá. E eles estimavam que 92% dos negócios nas favelas do Rio operavam fora da formalidade, sem nenhum tipo de segurança jurídica. Como dizia a dona Noêmia, é o Estado contra eles, não o Estado a favor deles. E hoje os economistas indianos percebem que, desde os anos 40, desde a independência indiana, que a Índia tenta resolver o problema de caixas, politicamente não consegue, e só a partir dos anos 90 que mudanças significativas foram feitas. Por quê? Porque, como diz o Chandra Prasad, ele fala, a política tenta resolver o problema de caixas de fora, o capitalismo de dentro, porque o problema é econômico por natureza e o capitalismo é um sistema econômico que muda os incentivos e pune aqueles que querem discriminar contra caixas mais baixas. A gente não tem um problema de caixa no Brasil, mas a gente tem uma mentalidade muito parecida às vezes. A mentalidade do elevador serviço e elevador social. E no elevador social brasileiro, que é o elevador dos ricos, você pode apertar os seus próprios botões e decidir para onde você vai. Mesmo que você não consiga, você pode tentar. O elevador de serviço vem com o ascensorista, e o ascensorista que vai decidir para onde que você vai. A gente precisa de um elevador que seja igual para ricos e pobres, que chegue em todos os andares. O capitalismo, para ser uma escada, ele tem que chegar até a base, ele tem que chegar até o chão. Ele não pode ser um capitalismo que acredita que propriedade privada é coisa de rico. Não, tem que ser propriedade privada dos pobres, livre de iniciativa dos pobres. Para terminar com a citação da Deirdre McCloskey, que eu comecei, deixa as pessoas serem donas das suas coisas, das suas casas, empresas, da sua força de trabalho, e deixe que elas tentem lucrar a partir dessa propriedade. E deixe fora da vida delas os tentáculos de um governo que age como comitê executivo de um clube VIP. Nós iremos, então, prosperar materialmente e espiritualmente. Ou, para falar no português mais rasgado, sossega socialista, deixe os pobres ficar com as terras. Obrigado. Agradecemos a participação inicial do senhor Diogo Costa no painel e imediatamente passaremos ao debate. Eu recebi uma quantidade muito grande de perguntas, agradeço a interatividade da plateia. Eu vou tentar consolidar as perguntas em uma só, já que muitas tratam do mesmo tema. A primeira vai para você, Rodrigo. Ela foi perguntada pelo Rodrigo Toledo, da PUC, Aline Hiller, da SPM Sul, e outros, em alguns outros termos. Segundo o conceito de liberdade econômica, o Estado não deve intervir. E quando há crises, seria melhor que o New Deal não houvesse acontecido? E outras perguntas comentam sobre a questão da crise de 2008 também. Perfeito. Bom, antes de responder, só como a gente está defendendo o capitalismo, eu vou fazer um anúncio aqui que foi permitido pela organização. 11 horas eu estou assinando o meu novo livro, Contra a Maré Vermelha, que é uma coletânea dos melhores textos de 5 anos de coluna no Globo. Vai ser 11 horas ali fora. A intervenção do Estado, muita gente na esquerda faz essa crítica, e até é legítima. Vocês defendem o capitalismo livre, e quando vem uma crise do capitalismo, vocês querem a intervenção do Estado. Bom, primeiro é importante qualificar de onde vem a crise, se a origem é mesmo do funcionamento do livre mercado. Há muito equívoco nisso. Mesmo a crise famosa de 29 e também a mais atual de 2008, tiveram todas as impressões digitais da intervenção do governo nas cenas do crime. Todas. Nos Estados Unidos, por exemplo, subprime, o governo marretou artificialmente a taxa de juros para baixo, a Casa Branca estimulou o crédito de forma inconsequente e populista para as classes mais baixas que não tinham condição de pagar, algo muito parecido com o que a gente está vendo hoje no Brasil.
Então, primeiro, o governo teve participação ativa na formação das bolhas e da crise. Segundo, eu não acho que deva intervir tanto na hora de salvar, não. O New Deal, que foi citado, tem estudos sérios que mostram que ele atrasou a recuperação econômica nos Estados Unidos. O New Deal não foi o que salvou o capitalismo americano, ele atrasou e postergou muito a recuperação econômica naquele país. Assim como agora a própria intervenção também na AIG, nos bancos e tudo mais, há muita controvérsia se realmente foi positiva. Então, primeiro, vamos olhar para onde a gente escorregou, não onde a gente caiu, e onde a gente escorregou tem empurrão do Estado para tudo que é lado, e, na hora da solução, acreditem mais na possibilidade de livre mercado e retirada de obstáculos artificiais criados pelo próprio governo, porque, muitas vezes, esse é o caminho da recuperação. Obrigado, Rodrigo. A próxima pergunta vai para o Donald Boudreau. Várias pessoas passaram a mesma pergunta, que é a seguinte: é inquestionável a diminuição dos preços dos bens de consumo. Porém, há outros preços que a classe média americana, de outros tipos de serviços que ela precisa comprar, como educação e saúde, além de preços de terras e bens de capital, se quiserem empreender, que tem crescido nos últimos tempos. Como é que você comentaria isso dentro da exposição a respeito da melhoria de vida da classe média? Yeah, that's a really good question. There are three categories they're all services, of things that typical Americans today buy that have gone up in price, not only monetary prices, but also in the amount of time the typical American has to work to earn income to buy a unit of those things. And you've named all three, in no particular order: education, healthcare, and housing. We could have a debate on why those three sectors are ones in which prices, unlike in the sectors that I spoke about, clothing, also food, by the way, consumer goods, the prices of those things have fallen. We can have a debate about why the prices of housing, healthcare, and education have in fact risen. But they have risen. But even there, we have to be careful. So if we look at quality adjustments in those three areas, take housing, for example. The typical American house today is about 30% larger in square, we use the English term, square footage, than it was in 1980 or 1975. It's also larger in cubic footage. We have higher ceilings. A typical American house today comes equipped with amenities that were not available, or was certainly not regular or routine in houses 40 years ago. Central air conditioning, automatic dishwashers, the housing structure made out of termite-proof building materials. So when we adjust for quality, the increase in price is not quite as great as it seems in the statistics. On education, and this is an area in which I work, the cost, particularly of post-secondary education, has gone through the roof. It's gone up quite dramatically, especially in the past 20 years, but certainly over the past 40 years. And I'm not apologizing for it. I think it's a bad thing. However, the return in the form of increased lifetime earnings to someone with a college degree in the United States today, compared to the lifetime earnings of someone without a college degree, has increased. So by graduating from college, you increase your stream of lifetime earnings much more to today than you increased your stream of lifetime earnings when you graduated from college in 1980 or in 1975. So it's a somewhat better deal. So that adjustment has to be made. Finally, on health care, this is in a way the most difficult one. And I would just ask people to do a mental experiment. And you can do this mental experiment by using a service that was certainly not available before 1998, and that's Google. I was talking to someone yesterday about how important Google has become. Think about Google, by the way. We all use Google, and yet it doesn't cost us anything. That's an astonishing
Astonishing fact. You can do some research on Google. And here's the question. If someone could give you the following option, would you rather have 1980 or 1970, let's say 1975 health care at 1975 prices with your income today, or have 2015 health care at 2015 prices with your income today? Which would you choose? I believe, if you're informed, you would choose the latter. You would choose to have the current 2015 health care at 2015 prices than the health care of 40 years ago, even at the prices of 40 years ago. The number of pharmaceuticals, the kinds of treatments, the range of treatments that we have available today are much larger than they were 40 years ago. So making that quality adjustment is necessary. And if most people are like me, I would certainly choose today's health care at today's prices. Then if that's true, or to the extent that that's true, then in fact the quality adjusted price of health care has not risen. It has fallen. I think it hasn't fallen by enough. I think government intervention into the healthcare market has retarded innovation in healthcare and has caused prices to be even higher than they would be. But I think that even there, the story is not quite as pessimistic as many people make it out to be. Thank you. A próxima pergunta é da Paula, acredito que direcionada para o Diogo Costa. Os exemplos que você deste no Brasil, na Índia, na China, são todos de países relativamente pobres, mas e como podemos ver a Suécia, do ponto de vista da tua exposição? Ela tem um empreendedorismo grande, uma economia relativamente livre, com inovação, e mesmo assim tem um grande elevador social com welfare state muito forte. Na Suécia tem capitalismo para os pobres, ou é elevador social, é um meio termo? Eu queria que tu comentasse essa questão. Boa pergunta. A gente tem, eu acho que, uma ideia de que os países escandinavos são mini ilhas socialistas, né? Mas quando você pensa, por exemplo, nesse índice do in-business, ou seja, a facilidade que um país tem de fazer negócios, e você olha para os países da OECD, os países envolvidos, do top 6, 5 são os países escandinavos. Tirando, acho que o Reino Unido, todos os outros são países escandinavos que estão lá dentro, né? Então, as pessoas esquecem que, para abrir uma empresa, para fazer negócios nesses países, é extremamente fácil. Ou seja, e até com reformas recentes ficou até mais fácil, né? Mas, então, o nível de acesso ao capitalismo nesses países é extremamente aberto, né? Não é fechado como no Brasil. E é claro que eles têm uma rede social bastante alta, né? São países ricos, têm uma rede social mais rica do que países pobres. Mas se você compara, então, redes sociais com redes sociais, a diferença de facilidade de empreender nesses países é incomparável com o Brasil, ou com a América Latina de uma forma geral. Entendi. Mas tu acredita que há uma dicotomia entre a questão de ter uma rede social forte e o capitalismo para os pobres, ou tem como ter os dois ao mesmo tempo? Não, eu acho que esses países provam que é possível você ter os dois. É possível você ter uma rede social que garanta o mínimo, que garanta que as pessoas não vão sequer conseguir encostar na escada, talvez, do capitalismo, e, ao mesmo tempo, você garantir que essa escada chegue até eles. Não sei se é a melhor forma de você combater a pobreza. Pode ser que tenha formas melhores ainda do que você simplesmente dar um cheque do governo para elas, mas, certamente, você ter o capitalismo chegar até as pessoas não impede que você tenha também outros tipos de políticas sociais. Obrigado, Diogo. A próxima pergunta é para o Constantino. Constantino, em 2010, aqui em Porto Alegre, você ministrou uma palestra que depois viralizou no YouTube, chamada Lula e Dilma, Manual de Destruição do Brasil. Nos comentários dessa palestra, o pessoal ficava cobrando em 2011, 12, 13, cadê a crise? Cadê a crise? Cadê a destruição? Hoje, essa destruição prevista chegou, e como o Brasil pode escapar disso? Na verdade, eles estavam muito ansiosos, porque na palestra eu falei que era 3 a 5 anos à frente. Foi até, coincidentemente, mais ou menos essa fase. O austríaco não necessariamente é bom no timing, mas ele tem os instrumentos bons, a economia austríaca, para antecipar esse tipo de problema que estava claro para muita gente, diga-se de passagem, né? Durante a euforia de 2010, vale lembrar que era a época que a revista britânica The Economist colocou o Cristo Redentor decolando, né? Estava todo mundo eufórico com o Brasil. Mas quem fosse analisar os fundamentos mesmo, via que o pilar era de areia.
né? Era um modelo de desenvolvimentista calcado em fomento e estímulo a crédito público, basicamente, e consumo privado, com famílias se endividando. Isso sem nenhum ganho de produtividade, que é o que, no final do dia, explica aumento de rendimento. Esses dados que o Donald tão bem trouxe, eles são possíveis graças ao ganho de produtividade do trabalho, né, que vão tornando os produtos mais baratos e o poder de compra maior. No Brasil não houve ganho de produtividade, não é que os funcionários aprenderam a mexer em máquinas modernas, aprenderam a falar inglês, nada disso. Eles, de repente, se sentiram mais ricos por fatores exógenos, como o crescimento chinês e o custo de capital barato no mundo. Então, isso era um instrumento que muita gente tinha disponível, poucos quiseram usar porque estavam encantados demais com a nova fase de crescimento sustentável do Brasil, que era balela, era uma quimera. Hoje nós estamos vivendo já esse cenário de estagflação, que foi apontado na época, ou seja, é o pior possível para os economistas, que é uma conjunção de estagnação econômica com alta inflação. Nem é mais estagnação, na verdade é queda de atividade. Esse ano vai cair 1,5% mais ou menos o PIB, 1,5%, e a inflação vai fechar acima de 8%. Isso é um cenário já catastrófico, não é à toa que 63% dos brasileiros querem a saída de Dilma do poder e os outros são malucos ou comprados, diga-se de passagem. Como é que resolve isso? Né? Abraçando as reformas liberais, tirando primeiro os obstáculos do caminho, o primeiro deles chama-se PT, e depois abraçando as reformas liberais que o Brasil tanto precisa. Obrigado, Rodrigo. A próxima pergunta foi enviada por várias pessoas para o Donald Boudreaux, mas eu vou aproveitar para fazer um gancho e fazer a pergunta também para o Diogo, mas de outro ponto de vista. Donald, essa queda de preços de bens de consumo, ela não está relacionada também à disponibilidade de trabalho barato na China? Não seria essa a principal causa ou seriam ganhos de produtividade? Aí eu aproveito para fazer o gancho com o Diogo Costa, que nos trouxe a situação da China, que foi a maior redução de pobreza da história da humanidade, a quantidade de pessoas que saiu da pobreza. E uma parte dessa redução veio através das indústrias ocidentais se instalando lá. Então, essa relação, eu queria que vocês comentarem um pouquinho, se essa relação de produtos baratos no Ocidente, trabalho barato na China, é uma relação ganha-ganha, ou ela é uma relação que pode gerar problemas no futuro, ou ela é uma relação, como alguns esquerdistas comentam, seria a escravização dos chineses, ou ela é a liberação econômica dos chineses? That's a really good question. The answer is both. Free trade or freer trade has expanded over the past 40 years. I think that's a very good thing. Most economists think that's a very good thing. That doesn't make it right or wrong, but it does give you a sense of the fact that there's a consensus among economists about free trade tells you something. I share that consensus. So yes, part of the drop in the prices does have to do with a greater specialization across the globe. But that helps not only people in rich countries, that helps people in poor countries. Unless people are being enslaved, literally enslaved in factories, then those people are made better off. I forget the exact number, but something over 100 million people in China, I believe, over the past 30 years, have been lifted out of poverty. That's an amazing thing, and that is because they have greater access, not only to the markets throughout China, but to the markets across the globe, including the markets in America. That's a wonderful thing for them. They're not as rich as people in America, certainly North America, yet, but they're getting there. I believe I hope they will get there, and I believe if the markets remain liberalized, as bourgeois virtues expand, I think, in China, then they will continue to get richer. There also has been innovation. Innovation not only in the U.S., but innovation throughout the world. It's a trite but true story in America that much of the innovation we Americans enjoy come from immigrants to America. Andy Grove, for example, of Intel. He was an immigrant. He helped create the microprocessor, or improve the microprocessor, which has been an amazing boon to people throughout the world. But on the particular factual issue, no matter what the source, whether it be to the extent to which it's access to
greater access to global markets or internally driven innovation within the United States, the fact remains that the story of stagnation, I believe, is mistaken. One final fact, I forget the exact figures, but if you look at people have calculated the value added on the smartphone, particularly on Apple's iPhone. Most of it is constructed, it's all constructed outside of America. So it's not labeled made in the United States or made in America, but the greatest amount of value in that cell phone does come from the innovative, very smart entrepreneurs in Silicon Valley. And value added is what matters. And so the value added with these smart people in Silicon Valley combines with the economic rise and aspiring economic opportunity, people who are aspiring to greater economic opportunities in poor countries to create better technologies for us all. Eu acho que uma das percepções erradas que nós temos sobre globalização e o que é chamado de sweatshops, né, essas fábricas onde as condições de trabalho são ruins, os salários são muito baixos, é aquilo que não se vê. Por que as fábricas conseguem pagar salários baixos e ainda assim terem filas de pessoas querendo trabalhar nas fábricas? Uma das coisas que muitos socialistas fazem é reclamar, né, no Twitter, mas não chegar e perguntar para aquela pessoa, peraí, por que você saiu do campo e você foi para a fábrica, e você foi para a cidade? Dois professores do King's College, o David e a Emily Scarpa, que fizeram isso. Eles foram até Honduras e foram entrevistar, e pedir, na verdade, para locais entrevistarem, para não ter, tipo, o que o americano quer saber. Mas saber exatamente isso, as motivações das pessoas, né? E elas falavam, olha, o salário é melhor, mas a vida na cidade é muito melhor que a vida no campo. A vida no campo não tenho acesso aos bens de consumo, às externalidades positivas que eu tenho na cidade. Eu tenho que trabalhar debaixo do sol, é um trabalho ruim, a expectativa de vida é menor. Então as pessoas se mudam lá porque elas querem. Se você simplesmente fala para Nike e Adidas fecharem fábricas, não sei, Bangladesh, Sri Lanka, você não está simplesmente, as pessoas não vão, bom, agora então vou ter que ir para a escola e virar advogado. Não, a pessoa vai voltar para o campo em uma situação de miséria, vai voltar para uma situação pior do que ela estava. E quando tem uma seca, simplesmente ela não tem o que fazer. Que outra coisa as pessoas esquecem mesmo, os agricultores nesses países não é que eles têm uma regularidade de trabalho, é que às vezes eles trabalham, às vezes eles não trabalham. Eles têm que prever mais ou menos como que vai ser o clima para saber o quanto que eles vão ter que economizar hoje. É uma situação de incerteza muito grande, muito perigosa para eles. E o pior, né, as pessoas que reclamam falam assim, mas a Nike poderia pagar salários mais altos? Talvez, mas a Nike já está ajudando a vida das pessoas de alguma maneira. E você que está aí na FEFELESH, o que você já fez para esses caras? Né? Então, se é para ter capitalismo e com filantropia, que é uma mistura que eu acho que é perfeitamente válida e benéfica, mas então faça filantropia também. Então, faça com a sua ONG, participe e tente ajudar as pessoas. Mas, primeiro, fale com elas e tente entender a motivação delas. Não acha que você, do seu ar-condicionado, consegue saber o que é a vida no Camboja. Obrigado, Diogo. Devido ao adiantado da hora, teremos que encerrar. Eu tenho uma grande quantidade de perguntas ainda, mas o evento precisa continuar. Obrigado a todos.